Boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou a Lilian Yucara, eu sou personal organizer. Eu atendo presencialmente com projetos aqui em São Paulo, capital, e faço consultorias online também para o restante do país. E hoje a gente vai ter mais uma live para as mulheres. E quem vai estar comigo hoje é a Jaqueline Moreira. Ela é Positive Coach. E o nosso assunto hoje vai ser sobre inteligência positiva, QP e sabotadores. Vocês sabem o que é isso? Quando a gente tem esse autoconhecimento, a gente entende isso, o que nos sabota no dia a dia, né? Como a gente pode usar a nossa inteligência emocional, os nossos dias são muito melhores, os nossos dias são muito mais produtivos. A gente consegue combater o que nos deixa mal. E isso é muito importante. Então, se você conhece alguém que se interesse por esse assunto ou tenha mais curiosidade de entender, ou você conhece uma pessoa muito negativa, digamos assim, já encaminha aqui, já manda esse aviãozinho para essa pessoa, para ela poder assistir essa live com a gente. E lembrando que agora no mês de abril, no final de abril, eu e a Adriana Carla, a gente vai estar fazendo juntas um projeto de workshop online sobre home office. Como infelizmente a pandemia ainda está desse jeito, né? As pessoas estão trabalhando remoto de casa, no home office, então assim, é muito importante ter esse cantinho organizado para ser mais produtiva. Então, a Adriana, Carla e eu vamos estar nesse projeto no final de abril. Então, fiquem ligados no nosso Instagram que a gente vai estar dando mais informações por esses dias. Deixa eu ver se deu certo aqui da Jaque. Jaque já conseguiu falar com a gente aqui. Vamos ver. Jaque. Oi, Jaque. Oi, boa noite. Boa noite. Tudo bem com você? Tudo Opa, ótimo. E você? Tudo tudo certo? certo. Graças a Deus, Maravilha. Jaque. Deixa eu acertar aqui. Aí, acho que ficou mais certinho. E aí, Jaque, se apresenta para o pessoal, para quem não te conhece, para o pessoal já se interessar mais aqui no assunto, porque eu tô apaixonada, né? Verdade, Lília. Que delícia. Um grande prazer, viu? Obrigada pelo convite. E você é uma linda, viu? Aí fazendo esse trabalho maravilhoso para as pessoas. Eu estou muito feliz de estar aqui com você. Obrigada mesmo pelo convite. Eu que te agradeço por essa doação do seu tempo, de vir aqui nos ensinar um pouquinho mais sobre essa questão do autoconhecimento, para a gente ser pessoas melhores, para nós sermos, né, melhores. Então, isso, assim, não tem preço, te agradeço imensamente, viu? Muito obrigada mesmo. Muito bom. Vamos lá. Eu trabalho com florescimento humano, né? Com desenvolvimento baseado nos pilares da psicologia positiva, que a psicologia positiva é uma ciência que estuda o bem-estar, a plenitude, né? E os caminhos que nos levam a ser mais felizes, mais realizados. E é esse o trabalho que eu faço. Atualmente, trabalhando bastante nesse formato online, né, Lívia? Que está aí Sim. cada vez mais chegando para o Brasil inteiro. Então, é uma conexão que nos ajuda muito. E com isso, ajuda as pessoas a realizarem os seus sonhos através, primeiro, do autoconhecimento e fazendo toda essa projeção para que a pessoa alcance aqueles objetivos, né, aqueles sonhos que às vezes estão lá engavetados, guardadinhos, e a gente aproveita então a oportunidade do desenvolvimento para ajudar as pessoas. Sim, e é muito bom isso, né, Jaque? Faz toda a diferença na vida, né? Opa, tá me ouvindo? Estou ouvindo bem. Faz, Ah, tá. Lilian, toda a diferença na vida, viu? Porque assim, a gente tem mesmo visto os resultados, né, das pessoas que passam por um processo de autoconhecimento, e a psicologia positiva, ela é uma paixão, né? Uma ciência que cada vez está chegando mais aqui Sim. para nós, e então a gente aproveita mesmo todas as técnicas, os métodos, que assim como a Lilian, né,
adoro trabalhar desenvolvendo pessoas, ajudando, e esse é o nosso trabalho, a nossa paixão, né, Lília? Sim, e só para falar que quando a gente combinou o tema, né, Jaque, a Jaque falou assim para mim, eu vou te mandar um questionário, você responde, para a gente poder conversar melhor, para você entender mais meu trabalho. E aí eu fiquei assim, surpresa, né? A Jaque me mandou o teste, eu fiz o teste, e aí a gente conversando sobre isso, gente, é surreal de como funciona, né? E a partir disso a gente se conhece muito mais. Fica muito mais fácil, né, Jaque? A gente já podia entrar no assunto da inteligência positiva, dos sabotadores, que tem muita coisa para a gente falar, né? Vamos sim, muitas coisas. E a Lilian já aproveitou essa semana, já fez aí o seu teste. Sim, E parabéns, está de parabéns, porque a gente vai falar também do consciente de positividade. Então, para mim, Lilian, não foi uma surpresa, te confesso, o seu consciente de felicidade, de positividade ser alto, porque você é uma pessoa conectada com a vida, alegre, feliz, não é? Está sempre olhando as oportunidades, está sempre sim. assim, num astral que irradia. Então, comprovou, né? Só comprovou que a Lilian tem todo esse alto astral, toda essa energia maravilhosa para a gente aí, a gente aproveitar. Que bom, fiquei feliz do resultado. Bom, então vamos direto ao ponto, né? A gente falando, Vamos. nós vamos falar hoje desse tema que é assim encantador, que é o tema Demais. da inteligência positiva. Então, como nós sabemos, as teorias elas ajudam muito, né, a gente. São pessoas que estudam muitos anos e possuem assim pesquisas, livros. E a inteligência positiva, nós estamos falando de uma teoria do Cesar Chamini, que é um pesquisador, é uma pessoa assim, iluminada e que trouxe para a gente toda esse embasamento teórico, essa metodologia, que ele apresenta, inclusive, Lilian, num livro, né, que se chama Inteligência Positiva, que eu recomendo para quem gostar, se interessar aqui desse assunto. Realmente é uma leitura muito fácil, muito gostosa, e a gente aprende muito através dessa maneira, né, tão leve e tão natural que ele abordou todo esse conteúdo. Isso é maravilhoso, né? A gente precisa ter aprender mais sobre esse assunto. Faz muita diferença, né? Pode desenvolver o assunto, já que então vamos falar para a gente não perder tempo, porque pelo que a gente viu, tem muita coisa para ser falada, né? Tem Tem sim, vamos muito então. assunto. Vamos então. E na inteligência positiva, nós verificamos então a questão dos sabotadores. A gente ouve falar, né, sabotadores, mas o que são esses sabotadores? Na verdade, são estados mentais assim de pensamento e que impede que a gente consiga ser mais realizado, que a gente consiga ter resultados superiores do que a gente está praticando hoje. Então é incrível, Lilian, que ele aborda que apenas 20% das pessoas conseguem atingir resultados de acordo com o seu potencial, com as suas competências. Você acredita nisso? É muito pouco, né? Se a gente for pensar. Ó, falando um pouquinho dessa parte dos sabotadores, eu coloquei nos meus stories nesse final de semana uma pergunta assim: se a pessoa ela se autocritica demais, quase 90% colocou que sim. Então é um número muito expressivo, né? Quase 90%. Aí depois eu perguntei se as pessoas elas criticavam muito as outras pessoas. E aí o número já foi menor, deu 20%, 22% diz que sim. E aí eu perguntei se as pessoas elas criticavam demais as situações. E aí 50% diz que sim. Olha, que índice altíssimo. Por aí a Demais. gente percebe, né, que esses sabotadores, eles impedem mesmo o nosso crescimento, o nosso florescimento e, obviamente, nos resultados. E a Lilian começou assim por um tema que é realmente fascinante. Por quê? Nesse estudo, nessa pesquisa, então, traz para nós que o nosso maior sabotador é o crítico. Né? Então, é o pensamento crítico. E aí são esses três que a Lília mencionou.
Então, é o crítico de si mesmo, o crítico dos outros e o crítico das circunstâncias. Então, só esses, né, que são os principais, eles já detonam, né, a nossa alegria, a nossa Verdade. felicidade. Vamos começar pelo crítico de si mesmo? Vamos, com certeza, vamos sim. Bom, então o crítico de si mesmo é muito comum, né? No dia a dia, a gente nem percebe se criticar. Será que eu consigo? Ai, mas eu não vou conseguir. Ah, isso não é para mim. É, eu não, né, não vou conseguir. Então fica com aqueles pensamentos, Lilian, negativos a respeito de si próprio. E incrível, você deve, né, ter agora, é, como é que fala? Comparando a teoria com a sua experiência Sim, profissional, Lilia. Me sim, fala, alguns clientes, né, algumas pessoas que você trabalha, não fazem até frases, tem frases feitas assim que a pessoa é, projeta na sua mente e acredita naquilo. sim, ouço demais. Por exemplo, eu sou bagunceira, eu não sou organizada. Geralmente isso, né? Eu não consigo me organizar, né? Ah, eu nasci assim, já tentei de tudo, eu não consigo, né? Então, assim, muitas vezes a gente vê isso muito enraizado na pessoa, né? Sem tentar nem o processo, e ela já está se sabotando, É. digamos assim. E é um sentimento que a gente fica até com pena, com dó, não é verdade, Lília? Porque você vê Sim, pessoas assim, extremamente inteligentes, competentes, pessoas assim, que querem fazer algo novo, querem melhorar, mas se sabotam com esse crítico, que é um crítico interno. E aí influencia na autoestima, ah, porque eu não estou bem, eu tô magra demais, ou gorda demais, ou né, no meu cabelo não tá bom, e assim, acaba realmente não se desenvolvendo, não fazendo tudo aquilo que gostaria por conta desses pensamentos sabotadores, né? sim, Então, é até uma frase, né, que eu já ouvi pessoas falarem, meu maior inimigo sou eu mesmo. sim. Olha que E se a triste gente, isso. e infelizmente, se a gente for pensar, é bem isso mesmo, né? Exato. E esses pensamentos, eles geram sentimentos, porque tudo começa aqui. Pensamentos, né, geram sentimentos e refletem no nosso comportamento. Então, veja bem, se eu coloquei na minha mente, eu sou bagunceira, eu sou desorganizada, eu nunca vou ser organizada como outra pessoa, ainda faz comparação, quer dizer, Comparação, que é judia pior muito ainda. de si, Nossa, demais, é demais. muito perverso com si mesma. E Verdade. então essa pessoa, ela acaba acreditando naquilo, isso gera sentimentos de angústia, de tristeza, de impotência, na é verdade? Parece assim que Sim. eu sou refém desse meu pensamento. E aí vale para tudo, né? A gente está dando super exemplo de organização, que é uma área fantástica, que eu quero aprender cada vez mais com a Lília. A gente vai conversar sobre as A gente vai novidades, né, conversar. Lília? Sim. Pessoal que E espera até o final para saber de novidades, né, Jaque? Isso é bom exato. também. Então, as pessoas, elas acabam tendo a ansiedade, e isso, como eu falei, vai para todas as áreas da vida, né? Como eu citei, a gente está dando exemplo de organização, porque isso é real, a Lilian vê muito isso, né? Sim. E mas na área financeira, então, por exemplo, ganhar dinheiro não é para mim, certo? Eu nunca Uhum. consigo, porque a hora que eu ganho sempre tem uma coisa que precisa gastar, eu preciso usar aquele dinheiro. Então, já vai fazendo aquela projeção muito negativa de si mesma. Então, o maior dos sabotadores é a questão do crítico. E aí não fica sozinho, né? Esse crítico vem crítico de si mesmo, como falamos, crítico dos outros. Veja bem, é assim, muito, muito triste as pessoas que moram nesse mundo de criticar os outros. É lamentável, porque à medida que você começa a criticar os outros, significa que você está ali olhando os defeitos da pessoa, não é? Uhum. Infelizmente. E o que a gente vê muito Você está hoje, olhando os já, que defeitos. não só Pode hoje, falar.
A gente olha muito, a gente vê muito isso. As pessoas, elas têm muito mais facilidade em falar mal, em encontrar defeitos da outra pessoa do que qualidades. Raramente você vê uma pessoa elogiando a outra com tanta facilidade como ela faz falar mal do outro, né? E isso é E muito muitas, triste. é muito triste. E isso começa, Lilian, e muito também dentro de casa. Então, quando a gente começa sem querer falar mal, por exemplo, do nosso marido para os nossos filhos, certo? Então, a gente até prejudica a relação do pai com os filhos, quando a gente começa a falar mal dos defeitos do pai. Porque às vezes os filhos nem perceberam por aquele ângulo, nem tem Sim, aquela visão, né, que a mãe passou, além de ser muito triste, porque o com filho, né, os certeza. filhos normalmente gostam dos dois, são filhos dos Óbvio. dois. Sim, sim. Olha, estão colocando aqui, ó, eu sou muito crítica, mas eu critico eu mesma. É isso E aí. é triste também. Vamos procurar, viu? Não criticar, nós vamos aprender aqui na nossa live o que, que a gente faz no lugar Sim. da crítica. Mas bacana, ela já coloca que é dela mesma e às vezes nem é tanto dos outros, né? Menos E olha, pior, né, só para Lilian? comentar, eu conheço a Carol, tá? Ela é extremamente perfeccionista. Ela trabalha com doce, Jaque, e às vezes você vê um negócio lindo que ela fez, com uma cara maravilhosa, e ela falando assim, todo mundo gostou, mas ela não gostou de um tiquinho assim, então já não serviu. Então ela é Olha. extremamente crítica, dona Carol. Então, ó, fica até o final para você pegar umas dicas aqui. Isso, e é muito exigente consigo mesmo. E tem o seguinte Sim, também, muitas vezes a gente, né, as pessoas que são muito críticas, fala a gente, porque eu também sou, todos nós somos sim, um pouco todos de nós cada, somos. todos nós. Basta só saber qual que a gente é mais, por isso que tem aquela medição, o teste. Mas todos Sim, nós temos todos os sabotadores. sim. E muitas vezes as pessoas nem perceberam aquele defeitinho que a gente está olhando, aquele errinho. E às vezes a gente mesmo já aponta, né? É. Geralmente Já é isso, a gente fala. olha com uma lupa gigantesca, né? Ninguém está percebendo, mas a gente entrega a nossa lupa para alguém enxergar esse defeito nosso, né? É. Então, quando também nós criticamos as pessoas, traz essa energia negativa, essa energia ruim. Então, você fica com o olhar naquilo que não é bom, com o olhar nos defeitos, fazendo comparações. E isso tanto na família, né, nas relações de mãe, filho, pais, irmãos com irmãos, e também no âmbito profissional, né, que é muito ruim. Então, quando eu, por exemplo, eu critico o meu gestor, eu estou olhando apenas os defeitos dele, e isso é muito difícil na convivência depois. Ao Sim, passo que se eu olhar a pessoa pensando nas qualidades, me faz bem, é melhor para os meus pensamentos, para os meus sentimentos, porque defeitos todos têm, todos temos. exatamente. Exatamente. Então, eu Assim sou como nós casada há muitos temos, anos. é, Eu sou casada há muitos anos, eu falo que eu já perdi as contas, assim, acho 35 anos. E olha, por que que dá certo, né? E eu tô super tranquila, ele também, graças a Deus. Exatamente, porque a gente desenvolveu essa questão de um olhar o ponto positivo do outro, elogiar, admirar, sabe? E aquilo que não é tão bom, não cabe a mim, porque eu, Jaqueline, eu não vou mudar meu marido. Não é a minha missão exato. mudar meu marido. Ele tem a personalidade dele, os sabotadores dele, não é? E a gente Sim, tem que aprender a respeitar. Se a gente puder contribuir de uma forma equilibrada, que bom, né? Porque às vezes você fala, olha, o que, que eu faço que te incomoda muito, que você poderia me falar, me dar um toque? Então são conversas construtivas. Mas se a gente exato. olha para as pessoas vendo os defeitos, é muito triste para a gente mesmo, para a Sim. relação, né? Enfim. E tem uma outra questão também. Como a gente consegue ser bastante cruel na questão dos sabotadores. Demais. Às vezes você tá tranquilinha aí, né? E numa conversa eu falo para você alguma coisa de alguém e você fala, nossa, mas não tinha percebido isso. Presta atenção para você ver.
como a pessoa é assim, porque ela fala daquele jeito. E aí, olha, além de eu estar no modo, digamos assim, sabotadores, eu aciono o seu sabotador também. Olha que poder. Isso é ruim demais, né? E quantas vezes, sem querer, né? Muitas vezes, você vai fazer um comentário assim, inocente, digamos, para uma outra pessoa, mas olha quantas coisas elas desencadeiam, né? Muito pesado se É pensar por esse muito lado. pesado, muito pesado, né? E aí vamos falar do terceiro, então, que é criticar as circunstâncias. Ah, então colocar sempre a questão assim da culpa nas coisas. Ai, mas aquilo deu errado. Ah, mas não tá bom. Ah, o dia hoje não tá bom. Ah, pandemia, né? Tudo, Uhum. tudo bem que existem, lógico, ao longo da nossa vida, existe e vai existir, né? Muitas coisas tristes, difíceis. Isso é a vida, né, Lília? Nós não estamos no Sim, céu, eu falo que a gente está na terra. exatamente. E é um ciclo, e a nossa vida é um ciclo, né, já que ela não é linear. Tem dias que a gente está muito bem, aí no dia seguinte a gente amanhece, está lá embaixo, acontece alguma situação ruim. Então a gente tem que aprender a viver nesse ciclo, né? E tirar proveito de todas as situações. Tirar um aprendizado, tirar um proveito. Isso, exatamente, Lília. Então, é olhar as oportunidades, né? Isso Mesmo aí. daqueles eventos tristes que a gente não tá querendo dizer que não existe, né? Às vezes a pessoa Sim, fala, psicologia positiva é só olhar no positivo. Não, não. né? A gente tem que enxergar a realidade, tem que ter um bom senso. Mas o que que mora aí de diferente? O que que nos salva nessa questão do quociente de positividade? É olhar as oportunidades, né? Uhum. Então, mesmo naqueles eventos que a gente não tem controle sobre eles, o que, que eu aprendo com isso? Qual a Sim, gratidão que eu tenho? Né? O que sim. trouxe por trás? Qual é a mensagem que eu consegui aprender nessa situação? Então, levar para esse lado das oportunidades e não ficar apenas focado nas coisas que não funcionam, nos problemas. Eu falo, tem pessoas que são muito, muito focadas no negativo. Muito. E aí chega um determinado momento da sessão, assim, lá pela terceira, né? Daí eu dou um corte, Que né, fica Lívia? Eu falo, pesado, olha, né? é muito pesado. Eu falo, olha, então, eu já entendi tudo que você falou. Que bom que você falou, ótimo, maravilha. Agora, vamos fazer um exercício mental? Vamos conversar sobre as soluções? Porque o Exato. problema eu já sei, Aham. certo? O que a gente precisa é da solução, né, para aquilo. Né? Como que você vai se sair? Quais as ideias que você tem nessa oportunidade? Então, você vê como é que já muda tudo? A pessoa Sim. já começa a olhar para o outro lado, ela começa, nossa, eu falei, então, é isso, né? Nós somos inteligentes, então vamos procurar aí olhar o lado positivo das coisas, das oportunidades. E isso faz uma diferença enorme na vida, né? Eu acho que eu tô me esforçando, Jaque, para me tornar desse jeito. Então, assim, mas uma coisa que eu sempre tive é ver o lado positivo das coisas. No sentido assim, por mais que aconteça uma coisa ruim, eu fico chateado, óbvio, todo ser humano vai ficar chateado com determinada situação. Mas aí depois eu paro e penso, não, mas se isso aconteceu, aconteceu por algum motivo. Ou é para eu aprender, ou é para eu crescer. Então eu tento levar sempre para esse lado para melhorar. E eu acho que isso serve até como uma mola impulsionadora para eu me tornar melhor, para o crescimento mesmo. Né, para não ficar me vitimizando e falar, ai, coitada de mim, olha, não, não, gente, aconteceu isso porque eu preciso crescer, eu preciso melhorar, eu preciso aprender. Então, assim, tem funcionado para mim. Não sei se esse é o caminho. Não sei se é Esse é o isso tem que caminho. ser feito. Esse é o caminho, sim, Lilian. Parabéns. E eu digo assim, que é um exercício diário, hora Diário. por hora, minuto por minuto, porque os pensamentos, eles vêm, Sim. né? Se você deixar aberto. Então, a gente tem realmente que pensar quais as oportunidades, o que que eu aprendo. Esse exercício é fantástico, viu? Parabéns. Obrigada, mas não é O fácil. seu não é fácil, as pessoas falam, né? E você já tem toda
sabedoria dentro de você, talvez até pela sua criação, porque isso também, quando é já de família, os pais positivos, incentivadores, ajuda demais, né? E quando a gente não tem isso, né, já é uma família assim que é puxada um pouquinho mais para o negativo mesmo, o esforço é maior, mas a gente consegue. A notícia boa é essa. É isso aí. É colher 1%zinho por dia, né? A gente se esforçar nesse sentido todos os dias, que é uma constante, né? Então, todos os E dias a gente você, precisa trabalhar. exato, e o maravilhoso disso tudo é que a gente já vê os resultados imediatamente, certo? Sim. Então a vida está aí para todo mundo, né? E eu escolho. Ou eu fico focado no negativo, nas críticas, naquilo que não funciona, me criticando, criticando os outros, as situações, eu escolho. Né? Fala até mesmo muito nas teorias da felicidade. Felicidade é uma questão de escolha. Mas como assim, já que você levanta, você tem a escolha de se deixar levar pelos seus pensamentos sabotadores e de não, de você falar, não, eu vou reagir, eu vou encontrar formas, eu vou elevar a minha esperança, eu vou caminhar para conseguir, apesar dos reveses da vida, não é? Sim. E já que eu não sei se entra aqui essa questão. Por exemplo, a gente tem a tendência a, por exemplo, estar passando por uma situação ruim. Por exemplo, assim, eu vou até dar um exemplo meu mesmo. Eu tenho vergonha de fazer live. Então, quando eu comecei a fazer, eu falei, não vou fazer porque não vai dar certo, eu tenho vergonha, não sei o quê. E aí eu parei, pensei e falei, não, vou fazer. Porque se eu não estou gostando da situação hoje, eu preciso fazer para aprender, aprimorar e melhorar. Não adianta eu ficar reclamando que eu tenho essa vergonha, que eu não vou conseguir, que eu isso, que eu aquilo, se eu não tentar. E aí foi quando eu comecei a fazer. E eu acho que se cercar também de pessoas que pensam como a gente, para a gente se motivar. Não sei se seria a forma certa de dizer. Porque quando a gente está mal, a gente comenta com alguém, que seja uma terapeuta ou amigos, que levam a gente a pensar diferente, a gente se motiva e a gente não fica naquela de vitimização. Não sei se está certo o Tá pensamento. certíssimo, é isso mesmo, Lilian. Parabéns, é isso mesmo. A gente precisa, porque às vezes a gente não dá conta, né, com algumas energias que são tão pesadas, tão negativas, e a gente precisa estar bem. Nós precisamos nos desenvolver, porque aí sim a gente pode ajudar as outras pessoas. Sim, Mas quando você está com consciente de positividade lá embaixo, e ter contato com pessoas que estão iguais a você ou até piores, a tendência é puxar para baixo mesmo. e a gente se sente muito mal, se sente pesada com isso, né? E aí a gente fala nessa questão que você está falando do crítico interno, né? Ou de fazer uma live, ou de fazer qualquer coisa que seja, né? Quando você fica se criticando, você gera medo, gera dúvida, insegurança. Então, até na hora de fazer Exato. uma entrevista, ai, não vou conseguir, eu não vou bem, tem pessoas melhores do que eu. Esse pensamento que eu falei gera um sentimento que reflete no seu comportamento. Então, na hora de você fazer uma live, na hora de você fazer uma entrevista, na hora de você atender um cliente, se você tem aquele pensamento negativo, você já está com aquele sentimento, né? São sentimentos tristes ali, você não vai conseguir colocar o seu potencial, você não vai conseguir fazer o seu melhor. Então, precisa Sim. trabalhar aqui, eliminar esses sabotadores, ver a sua essência, né, a sua sabedoria e se livrar mesmo, sabe? É uma questão assim muito interessante quando a gente aprende, né? Então, convidamos Sim. todas aí para já treinar a partir de hoje. E faz muita diferença na vida. É muito bom, né? Eu acho que é libertador na nossa vida. A gente começa a viver mais leve, a gente consegue enxergar a vida por uma outra perspectiva. E isso é muito bom, né? Eu costumo dizer que o não a gente já tem. Que às vezes a gente fica naquela, eu não vou conseguir, eu não faço, eu não, eu não, eu não. Mas a gente já está na posição do não. Se a gente for e fizer e e não der certo, ok, a gente já estava nesse não mesmo. Mas e se der certo? Então vale muito a pena.
né? Vale muito a pena. E quando a gente faz alguma coisa que gosta, com amor, com um propósito, né? Tem toda uma espiritualidade, tem Deus ali, tem todo o universo nos ajudando, né? Sim, Porque você tem uma vontade e você gosta, você ama, então acontece que você vai mesmo florescendo. Mas precisa ter essa nossa iniciativa. sim, sim. Iniciativa e acabativa, né? É, Senão a gente só tem a iniciativa. isso Ah, mesmo. Bom, então nós falamos do principal sabotador, que é o crítico, e ele tem três dentro aí, né? O interno, que é o crítico de si mesmo, o crítico dos outros e o crítico da circunstância, né? Trabalhando isso. esses, nós já estaremos bem melhores. Porém, eles não estão sozinhos, Lilian. Existe uma gangue de sabotadores, você acredita, né? Sim, Uma gangue de sabotadores. 9 sabotadores. Por isso que é a Lilian muita falando, tem coisa. bastante coisa para a gente falar aqui, a gente está indo Muita direto ao coisa. ponto. Vamos, senão não dá tempo da gente conversar tudo isso, né? 9 sabotadores. Então, olha, vou falar do controlador. Então, o sabotador controlador é aquele, né, aquele caso que a gente quer assumir a responsabilidade, a gente quer fazer tudo, quer controlar tudo, está tudo sob controle. Então, realmente isso atrapalha, isso dá um sentimento de querer fazer muito, de pegar mais daquilo que você dá conta e que só você faz melhor. Então você fica ali controlando as pessoas, né? Então uma Uhum. mãe controladora, né, com esse sabotador é terrível. Aí os filhos ficam inseguros, né? Dependentes daquela mãe que é muito controladora. Então é terrível. O esposo, por exemplo, não consegue ser natural, os filhos, porque Sim, qualquer coisa já está olhando, controlando, e tira a naturalidade das pessoas. Olha que interessante. sim. E é muito bom que você vai explicar esses sabotadores, só pegando o gancho aqui. E aí, quem tiver aqui, elas já vão começa a pensar na sua personalidade para ver se você se identifica, com qual você se identifica, com qual sabotador se identifica, né? Pra gente poder combater isso, né, Jaque? Sim. E quem tiver, quiser, né, depois dá um direct aí para a Lilia, e com certeza a gente pode estar passando para vocês o teste, fazendo um acompanhamento. Com o maior prazer a gente faz, né, realmente essa ajuda, porque é uma coisa que, poxa vida, como a Lília está falando, salva vidas, né? Salva a gente Sim. aí no nosso dia a E dia, super nas nossas funciona. realizações. Porque Super. eu fiz e o resultado bateu assim, a Jaque foi falando para mim, falei, nossa, eu sou assim mesmo. E é isso mesmo, né? A gente foi conversando, foi certinho. Foi. E a Lília foi dando exemplos que comprovaram, Sim, né, que realmente isso. esses sabotadores aí que são os mais frequentes nela. E dessa gangue de 9 sabotadores, Lilian, tem pessoas que têm um que é o mais elevado. Como eu falei, todas as pessoas têm todos, né? Aham. Mas tem pessoas que um é mais elevado. Tem pessoas que têm dois que empatam ali, que são bem fortes. Tem pessoas que têm três, né? E tem pessoas que eles já são menorzinhos um pouquinho, sabe? Já está Uhum. ali no nível 7, 6, outras pessoas no 9, 9,5. Então é a intensidade que a gente dá espaço para esses sabotadores. Sim. Tá? E eles atrapalham muito mesmo a gente e atrapalham a nossa relação, né? Com as pessoas. Demais. Bom, vamos para o Demais. outro, então? Vamos, por O favor, vamos lá. insistente, o sabotador chamado insistente. O que seria um insistente? É o perfeccionista, aquele perfeccionista ao extremo, sabe? Que, assim, fica até escravo das perfeições. Então, também, normalmente, são pessoas que procrastinam um pouquinho, porque, assim, não está perfeito, né? Então, eu vou demorar mais para fazer. Então, se eu tenho lá uma planilha para fazer, por exemplo, e eu sou perfeccionista, então eu demoro muito tempo, que eu vou lá nos detalhes. E às vezes, né, no seu trabalho, não é tão importante aquela planilha totalmente perfeita e lá que você fique usando lá 1, 2 horas para fazer. Às vezes, Uhum. aquela planilha
é um recurso, é uma ferramenta para você desenvolver de uma forma melhor para melhorar os seus resultados. Então a gente tem que ficar atento nisso. Entende? Às vezes está nos sabotando. Sim, isso é verdade. E a procrastinação entra bem aí, né? A gente fica lá falando às vezes, ai, não, preciso melhorar nisso, 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 nunca tá bom, mas está lá só procrastinando, indiretamente ou diretamente, não sei. Olha, um, Também. desse, um desses sabotadores está querendo aflorar em mim, é. Então, já fica esperta aí, Nana, olha, para você ver qual é, para poder combater. Exato, e a gente fica pensando assim, como até, né, qualquer atividade, você fala, eu só vou fazer quando eu tiver tudo, só vou me arriscar quando eu tiver o curso, só vou. Isso, E aí você vai adiando, porque assim, sim. não tem aquela frase também que é bem interessante que fala assim, é melhor o feito, né, do que não feito, Do que, não é? Tem é, alguma coisa assim? sim, feito do que o perfeito, alguma coisa assim. É, Uma coisa assim. Então, ficar esperando muito a questão do perfeccionismo, e tem pessoas que, assim, também ficam buscando o perfeccionismo no outro. E aí fica criticando também o trabalho dos outros. E entra tudo de novo, o crítico interno, o crítico dos outros, o crítico das sim, circunstâncias. E não produz, não sai do lugar. sim. Então Então, já é é um outro para a gente sabotador. analisar aí, né? Se a gente é assim, né, É, Jaque? Então, a gente está falando de extremo, né? É óbvio Isso, que uma organização, uma perfeição é uma coisa maravilhosa, todo mundo precisa, a vida sim, fica mais leve, né? Parabéns para todo mundo aí que está cada vez mais consciente da organização. Porém, a sim, gente está falando aí de um perfeccionismo extremo, que é um pensamento sabotador que te sim. atrapalha, te E, interrompe. e a gente entrando na parte da organização é muito engraçado, porque muitas pessoas falam assim, ai, porque eu sou, supondo, né, a perfeccionista, porque eu não gosto de nada bagunçado, porque eu gosto de tudo no lugar certo. Só que a partir do momento que a gente entende a verdadeira organização, a gente vê que não é nada disso. A organização, ela liberta a gente ao invés de prender. Porque tem aquelas pessoas, por exemplo, desculpa, arrumou um lugar e aí ninguém pode nem encostar naquele lugar porque vai bagunçar. Mas não é isso. O que a gente leva a organização leva à liberdade, porque a gente sabe que por mais que as coisas saiam do lugar, ela vai voltar, porque a casa da gente tem vida, ela tem movimento. Então aquelas coisas assim engessadas é capa de revista, é uma foto que onde você colocar vai ficar. Então a partir do momento que a pessoa entende isso, a organização liberta. Olha, que bacana, Lilian. Muito bom. E a gente tem que entender também, né, que o que é mais importante, né? As coisas ou as pessoas, Sim, certo? Então, exatamente. e aí, quando eu falo que tem pessoas que têm sabotadores que brigam entre si ali dentro da sua mente, já pensou? Vem o controlador, né? Vem o perfeccionismo e assim, briga por coisas que poderia ser de uma maneira tão tranquila, tão fácil, né? Às vezes é uma coisa fora do lugar, gera uma briga, gera uma discussão. Qual o pensamento que está vindo? Com certeza, tem esses pensamentos sabotadores ali. Sim, verdade. Né? Bom, Então, vamos para bora o aprender próximo mais. aqui. Bora lá. Esquivo. O esquivo é aquela pessoa, né? O nome sempre ajuda, esquiva, que foge de conflitos, um positivo ao extremo, que tudo tá bom, tudo vai passar, tudo vai melhorar, mas não tem muita ação e muita atitude, Lilian. Hum, Tá vendo? É, que é um perigo também, né? É um perigo. Por Então vai isso é um engolindo o sabotador. sapo, é um É, sabotador, vai engolindo o sapo, né? Não consegue falar, não consegue se impor. E fala, mas o que que você prefere? Não sei. Deixa pra lá, vai passar. E isso é muito ruim, porque detona também as relações. Porque como você sim, vai ter relações inteiras, assim, coerentes, se você não fala o que você pensa, se você sim. se esquiva dos problemas? Então, são É, pessoas que fogem de conflitos. Eu preferi não falar, né? Tudo bem, sim, existem alguns casos que é prudente não falar, deixar passar naquele momento, mas a pessoa que tem esse sabotador muito evidente,
ela realmente não enfrenta tanto as situações, naquelas horas que precisam ser enfrentadas, como também delegam muito, não são de ações, não são de fazer, sabe? Tipo, vou ver a banda passar, né? Cruza os braços Aham. e acha que tudo vai Ne- se resolver. Nesse caso, entra muito aquela questão da pessoa perder a identidade, não perde, Jaque? Porque de tão esquiva que ela é, eu prefiro, por exemplo, assim, você me convida para jantar. Ah, você prefere comer o quê? Ah, não, pode escolher você. Não, mas eu tô falando para você, escolhe o que você quer. Você prefere, sei lá, uma pizza ou um lanche? Ah, eu não sei, o que que você prefere? Ao longo do tempo, a pessoa ela perde essa identidade dela, porque ela não sabe nem mais o que ela gosta, quem ela é. Isso é um perigo Olha, muito é grande. É isso, triste, não é? O né? É esquivo? triste, exatamente, é triste isso, né? Da gente acabar deixando os outros passarem na frente sempre. Então tem que Sim, ter um bom senso para a gente poder ser feliz, né? Então, quando a gente sim. fala, fique atento a qual é o sabotador que você tem, porque quando você está numa zona de tristeza, ansiedade, assim, de sentimentos, né? Nós não estamos falando aqui nada de uma patologia, uma questão grave, né? Que aí, lógico, que é recomendado uma Uhum. terapia, né? Tem aí várias áreas, né? Que ajudam muito nessa questão. Então, são pessoas voltadas à área da saúde mesmo, né? Psicólogos, psiquiatras. A gente está falando de coisas assim normais, corriqueiras do dia a dia, né? Não estamos Isso. falando, quando a gente fala em perfeccionismo, nós não estamos falando de toque, que aí são Uhum. realmente áreas de Patologias. atuação de pessoas da área, né, da Sim. psicologia mesmo, certo? A psicologia positiva, que nós estamos falando aqui, da inteligência positiva da teoria do Cesare ela é baseada na questão da positividade, né, do nosso dia a dia mesmo. Né? Mas muito bem Uhum. você ter lembrado, assim, puxado isso para a gente falar aqui. Sim. Vamos para o próximo então, Jaque. Olha aí. Vamos para o Já foram próximo. 3, né, que você falou. Foram três. Isso, Então, vamos esse lá. esquivo é o que foge de conflitos, né? Agora nós Isso. vamos falar do hiperrealizador. Hiperrealizador. Então, é aquela pessoa que depende do desempenho, sabe? Está sempre querendo se desempenhar para ter a autoestima elevada, não se contenta com menos. Normalmente tem uma tendência de workaholic. Aquela pessoa Aí eu que pensei trabalha nisso. demais. Trabalha demais, de noite. O trabalho vem, muitas vezes, Na até frente de tudo. na frente da família, né? Então, depende do desempenho, então precisa estar realizando muito, precisa estar tendo resultados para ter o mérito próprio, o prestígio próprio, para que não fique na autocrítica, não é? E Sim. também acha que isso vai valer a pena no desempenho no trabalho também, sabe? Então é como a gente fala, hiper, né? Passou do limite, é muito. São pessoas normalmente mais frias, sabe? Não tem muito envolvimento, elas preferem ir mais para o lado da realização. Conhece pessoas assim? Tá cheio, viu? Conheço. Tá Conheço cheio. muitas pessoas assim, muitas pessoas assim. Só que também nesse ponto, eu acho que a pessoa ela acaba muito sozinha, porque além dela, não sei, me corrija se eu estiver errada, além dela ser muito autocrítica no sentido da perfeição do trabalho, da hiperrealização, como você disse, ela vai cobrar muitos outros, porque assim, as pessoas vão estar num ritmo normal, né? Eu trabalho 8 horas por dia, ok, mas como ele vai trabalhar 14, ele vai achar que o outro é preguiçoso e vai criticar. É mais ou menos isso, não é? E isso, porque aí entra o crítico dos outros, porque é a comparação, né? A Uhum. comparação. E o que você falou tem muito sentido de ficar sozinho. Então, a gente está falando aqui basicamente com as mulheres, né, nesse seu programa Sim, maravilhoso. Então, veja bem, às vezes as mulheres que têm essa tendência de ser hiperrealizadora têm que abrir os olhos, porque sabe que às vezes eu me deparo com situações assim, às vezes a mãe da amiguinha da minha filha sabe mais da minha filha do que eu. só.
Isso é tá? triste demais. Os amigos do meu marido conhecem mais, sabem mais os problemas dele do que eu, porque nunca tenho tempo, só Sim. penso em trabalho, né? É bem difícil. E aí você vê lá na frente, né, adultos que Sim. parece que não têm amor pelo pai, pela mãe. E aí, né, até outro dia minha mãe comentou: Nossa, mas fulano não tem carinho pela mãe, né? Ela comentou, né, falando de alguém. Ah, não tem carinho pela mãe. Eu falei, então, mãe, mas pensa bem, o que que essa pessoa plantou a vida inteira? Só Justamente. pensava em trabalho. Quantas babás essa menininha teve, né? Sim. Às vezes tem uma relação muito maior com a vovó, com as tias, com a babá. E quando ainda dá sorte de ter pessoas próximas, né, uma babá É. muito, né, especial, e muitas vezes não, trocam muito. Então ela pega uma afetividade em uma, daqui a pouco já é outra. E é muito triste, né, quando a mãe ou mesmo o pai tem essa tendência. E quando a gente vê um filho adolescente também com essa tendência, é momento de despertar, sabe? E porque Sim. a pessoa não enxerga. Quando ela vê, ela já está, né? Uhum. E a Ela já está importância totalmente desse. tomada por esse sabotador. É, e é importante isso, da gente conhecer esses sabotadores para a gente se policiar em relação a isso, né? Porque no caso, como você falou, da criança que vê os pais assim, cresce dessa forma, mas por outro lado, essa pessoa, quando ela chegar, sei lá, na velhice, alguma coisa assim, ela vai estar sozinha, porque ela trabalhou muito, ela conquistou muito, mas ok, cadê a família do lado? É, Porque aí ela vai estar aposentada, o que ela fazia, cadê? Acabou, é. E né? cadê os Muitas vezes ela não filhos? tem nem o amor dos filhos, da família, e é tão triste isso. É muito triste, é muito sério. Cada um Sim, desses sabotadores são muito sérios. É que a gente não está se aprofundando, né, Lília? Pela questão sim. do tempo, Hoje é uma e que são pincelada. muitos assuntos. Mas quando a gente faz esse teste, a medição, aí nós vamos analisar um a um, né, fazer essa devolutiva com atenção, para a pessoa ir observando realmente, assim como a Lília fez, de observar, prestar atenção. E aí a gente vai também, nós vamos falar hoje aqui na live, sobre os antídotos, o que, que a gente deve Sim. fazer, né? Quais são os antídotos. E em um acompanhamento, quando a gente faz normalmente, né, o acompanhamento que eu faço é semanal, e aí a gente vai trabalhando durante a semana, quais as ações que você fez, como que você fez para descobrir quando chegou esse sabotador, e quais as Sim. ações que você fez para afastar, para você ser mais feliz, mais pleno, né? Isso é muito importante. Entende? Olha, chegou uma pergunta aqui se a gente pode ser, alguém pode ser um pouco de cada? Ó, nós somos um pouco de cada. Exatamente. Aí a hora que você quiser, né, essa pessoa, ou todos que estão aí, manda um direct para a Lilian, para mim, a gente envia para vocês o teste, a gente dá, né, eu dou a devolutiva, e se a Lilian quiser acompanhar, vai ser o maior prazer, porque nós vamos fazer parcerias. Então, Vamos. e aí você vê mesmo. Então, essa pesquisa é uma pesquisa validada pela psicologia positiva, por Martin Seligman, né, que é considerado o pai da psicologia positiva. É validada pela Bárbara Frederickson, que estuda as emoções, é uma especialista. É validada também pelo John Gottman, que ele estuda relacionamentos de casais. Então, assim, realmente uma pesquisa de muitos anos, né, que trouxe esses estudos através da própria experiência dele. E é Sim. validada, então ele é citado mesmo, né, por vários autores, vários livros. Você pega um livro lá e fala, nossa, citou o Cesar de Chamini. E tem até um vídeo muito interessante dele no YouTube, uma pessoa assim super iluminada aí para ajudar a gente, né? Uhum. Então vamos aproveitar. Vamos, gente, prestem muita atenção que esse assunto é muito legal. Bora continuar então, Jaque, vamos lá. Vamos lá. Então Próximo. agora vem o prestativo. Como assim, Jaque? Prestativo é um sabotador? Sim. Então sabe aquela pessoa boazinha demais? Que fala sim para tudo, não sabe falar não, e deixa os próprios interesses, deixa seus próprios objetivos e desvia, né? Pega atalhos aí para ajudar as pessoas. Então ela não consegue realizar, né? Eu Uhum. atendo pessoas que estão lá,
tipo, né, já com, de repente, mais de 50 anos e não conseguiu fazer algumas realizações básicas na sua vida porque ficou o tempo todo se dedicando a ser boazinha da família. Então, é muito comum isso, né, em quem tem esse sabotador. Jaque, mas então a gente não pode ser bom? Lógico, devemos, né? Pode ser uma virtude, Sim. a generosidade, mas se tiver em desequilíbrio, já vira um sabotador. Você está se sabotando. Tá? Então, por exemplo, esse ano eu fiz um planejamento que até dezembro eu vou guardar 10% do meu salário todo mês. Esse é meu planejamento, vamos supor. E aí vem alguém, já que você tem o dinheiro para me emprestar? Já que eu estou precisando tanto de uma coisa. E às vezes as pessoas abusam, porque sabem que a gente se Sim, sabota. faz. É. Porque as pessoas que estão próximas da gente, elas não sabem o nome. Muitas vezes não Mas sabem a sua sabem. teoria, mas É, sabem a sua reação, o seu sim, comportamento, né? sim. E E é aí engraçado esse. você... Ah, pode Pode falar. falar. Não, só ia comentar que eu fiz a organização pessoal de uma menina que ela estava com problema no trabalho, então, a casa e tudo mais, por isso ela procurou a organização pessoal. E uma das queixas dela, quando a gente começou a pontuar a rotina dela, ela falou, tá, mas e aí, no meu trabalho? Se alguém me pede ajuda, eu vou e ajudo. Aí eu falei, tá, mas o que que é principal? O que que é primordial? O seu trabalho ou o trabalho da outra pessoa? Ela falou, o meu. Eu falei, então por que que você larga o seu para fazer o dela, para chegar no final do dia, a sua amiga deu conta e você não? Aí ela parou, pensou, e eu não conhecia essa questão de sabotadores. Ela falou, é Sei. verdade, né? Eu falei, então vamos focar no seu primeiro para depois pensar no dela. Então acho que segue mais ou É, menos isso, né? sim, Lilian, porque até mesmo dentro das organizações é o seguinte, o que que vão cobrar de você? Certo? Então, Uhum. primeiro eu tenho que fazer as minhas obrigações. Aí Isso. sobrou um tempo, ou eu quer dizer, me agilizei para poder ajudar as outras pessoas, ótimo, parabéns, né? Não estamos aí, não tem Uhum. sabotador. Mas pensar em mim primeiro não é errado. Na verdade, a gente precisa, porque olha, se eu estou bem, então eu como mãe, como esposa, eu estou bem, eu estou me cuidando, fazendo autocuidado, uma boa alimentação, meu exercício físico, né? Organizando a minha casa, organizando o meu trabalho, a minha organização financeira, é óbvio que eu sou uma pessoa melhor. Eu sou mais equilibrada, mais feliz, mais Exato, alegre, não é? exato. Então, Eu aí gosto de dar eu o. estou forte para poder ajudar as outras pessoas. É isso aí. Eu gosto até, eu fiz uma live um tempo atrás, já que sobre isso, sobre a questão da identidade. E isso que você falou reflete naquela situação do avião. Eu citei até isso na outra live, mas eu acho que cabe bem aqui. Quando a gente está no avião, a aeromoça vai dar os comandos, o que que ela fala? Se acontecer algum problema, caiu a máscara, você não vai. A nossa tendência é querer fazer nos outros primeiro, para depois fazer na gente. Mas a indicação é bem clara, né? A regra é bem clara. Coloque em você primeiro, você estando bem, você consegue salvar os outros. E cai muito aqui. Se É, eu consigo ter um tempo para mim, se eu consigo ter esse autocuidado, esse autoconhecimento, eu vou estar bem e vai refletir tudo ao meu redor. exato. Até uma mamãe, né? Quando a gente tem um primeiro bebezinho ali, nossa, você se perde, é tudo bebê, tudo o bebê. Se É, você não tiver alguém, às vezes, que te ajude, você fica sem comer, e aí você não tem leite, você fica sem sim, dormir, aí você fica estressada. Então, tem exato. mães que, assim, que perde cabelo, perde peso. É terrível, né? Então, a gente precisa mesmo cuidar da gente para poder estar bem, estar forte, e cuidando e ajudando as outras pessoas. E Sim. incrível, né? Eu acho que vale a pena a gente falar aqui desse prestativo, que é o bonzinho, entre aspas. Sempre tudo tem um fundo, tá? Nada é por acaso. Então tem os pensamentos, os sentimentos. E incrível que os pensamentos assim do prestativo é que ele faz para querer ser aceito pelas pessoas. Hum, Então a Jaque boazinha, que faz tudo, ela é ótima, ela ajuda todo mundo. Então ela faz porque ela quer uma aceitação. E no fundo, ela fica querendo depois um retorno daquilo.
Isso, uma recompensa por sabe? É uma aquilo, né? recompensa. Eu dei, fiz, agora que eu pedi só isso, a pessoa nem deu bola para mim, ou falou que não tinha tempo, né? Uhum. Então, fica magoada com facilidade, é muito emotiva, mas olha aí, que sabotadorzão, né? Que puxa o tapete da própria pessoa. Que às vezes eu acho que ela não está fazendo nem pelo bem que ela está fazendo pelo outro, mas às vezes para cobrar depois, né? É um pouco isso? É Porque ela vai estar olhando o lado isso! dela também, né? Você vê que incrível? Então, e aí depois ela fica triste, reclama das coisas, não gosta de mim, eu que faço tudo, não tenho valor, mas ela está se sabotando, ela teve pensamentos e comportamentos que geraram esse resultado. Sim. Nossa, Interessante, louco, né? né? Pensar. É. Gente, vamos pensar aí. Jaque, vamos pro próximo. Que, ó, eu tô Vamos pensando lá, aqui, Jaque, pode falar. você tem cliente agora, depois, né? Eu tenho 21 horas, 21 horas. Porque assim, já são quase 19 horas. E a gente não falou nem metade do assunto que a gente tinha para Nossa, falar, verdade, verdade. né? Porque a gente não chegou nem na metade dos sabotadores e ainda falta dar os antídotos. Eu tô pensando aqui, o que você acha da gente fechar essa e começar outra? Porque eu tenho Vamos medo sim. de, não sei, depende do seu tempo e se o pessoal voltar com a gente também. Porque eu tenho medo de depois essa live cair e esse assunto é muito importante para a gente deixar salvo para outras pessoas assistirem, Verdade. né? O que Tá você dando acha? uma hora. Tá dando uma hora. Quase. Faltam uns 3 minutinhos para uma hora. Então, mas já tá conseguindo segurar mais de uma hora e meia, viu, Lilian? É? A Ah, live. então vamos. Tá, Beleza, tá. então Com vamos. certeza. Já tá dando. Pra segurar Então uma hora e fechou. Vamos meia. lá Eu então. acho que até mais, viu? Mas uma hora e meia eu tenho certeza. Acho que dá, sim. É. Eu cheguei 1h15, mas assim, com medinho. Então, se você falar 1h30, então vamos. Uma hora, então bora lá. Continua então, Jaque. Que mais que tem? Gente, se vocês estiverem gostando, encaminhem a live para alguém, porque essa questão da gente conhecer esses sabotadores é muito importante. Vocês estão vendo? Alguém está se identificando aí? Opa, voltou. Voltou. Agora nós vamos falar do vítima. Sabotador vítima. É bem comum, viu? Mais comum do que a gente pode imaginar. Sim, Então, imagino. né, é aquela pessoa assim que é a coitadinha, que é o mártir, sabe? Que assim sempre, ai, mas acontece comigo, ai, mas eu não tenho sorte mesmo. E é uma mente, né, que trabalha no negativo, é uma mente assim bem fechada. Então, ao invés de falar, por exemplo, então, é que aconteceu isso comigo hoje, que eu fiquei atrasada hoje e hoje ficou um pouquinho, né, deu um pouquinho errado. Não, ela fala, sempre eu tô atrasada, sempre acontece comigo, certo? Sim. Conheço E ela, pessoas assim também. e ela gosta de colocar culpas nos outros, coloca responsabilidade nos outros. Então, eu não consegui porque o meu marido não deixou. Eu não consegui porque não tive oportunidade quando eu era, né, com os meus pais, não deixaram eu estudar o que eu queria. Então, ela se vitimiza, ela usa muito a emoção para fazer com que as pessoas tenham dó dela e as pessoas façam por ela coisas que ela mesma deveria fazer. Olha que sabotador! Hum. É. E aí Então, ela mora nesse pensamento, ela acredita nisso, entende? É muito triste, porque a pessoa acredita nisso e não tem a autorresponsabilidade. Tá? Então, eu não consegui, porque tudo bem que na época, vamos supor, meus pais me incentivaram, mas chegou uma certa hora que eu tenho a minha que cabecinha em dava. cima do meu pescoço, eu posso correr atrás, certo? Entendi. Mas o meu marido não deixou então. Mas por que que você aceitou que ele não deixou, né? O que que aconteceu nesse meio caminho? Onde você perdeu sua identidade, né, Lilian? Sim, Onde que você isso é muito perdeu, importante. tá? É. Mas é porque o meu trabalho é muito... Mas de repente você tá ali, né? Além da conta. Então, também você percebe que os sabotadores, quando eles se misturam, é uma coisa assim terrível, porque trava as pessoas. E aí, Sim. como fala aqui, né, os estudos indicam, que ele fala, apenas 20% das pessoas conseguem atingir excelentes resultados.
porque elas Gente, conseguem dominar esses sabotadores. porque se for pensar, olha, a gente está aprendendo aqui com você agora, certo? Mas quantos anos a gente passa por isso sem saber? E a gente acha que é uma característica nossa. Ah, eu sou assim. Meio que Gabriela, né? Eu nasci assim, né? Mas sabendo que tem como reverter isso é muito bom. Muito bom. E eu vejo assim, a Lívia vai ter a oportunidade de conhecer muitos dos meus clientes, né? Que a gente vai fazer alguns Sim. trabalhos juntos. Assim, você vai ver os depoimentos, né? As pessoas que terminam, você fala assim, era uma outra pessoa há 3 meses atrás, outra, hoje já tem um pensamento alegre, arejado, confiante. Lilian, são coisas assim que valem a pena a gente investir. Vale a pena você pensar quais são os meus sabotadores, o que, que eu tenho que fazer para identificar. Você pode até pôr um Sim. apelido nesse seu sabotador, né? Tipo vítima lá, já vem eu de coitadinha. Jaqueline, Sim. para de ser coitadinha, para de ser vítima, sabe? Então é a autofala, porque o pensamento não está ali na mente. Então Sim. você também tem que reverter. Eu falo, poucas coisas a gente consegue controlar. Você não consegue controlar os eventos externos, você não consegue Uhum. controlar as pessoas. Não consegue, né? E nem nascemos para isso. Sim. Mas qual é a única coisa que você consegue controlar? Nós O mesmos, né? seu pensamento. Né? Pensamento. Então veja pessoas que ficaram anos passando por situações difíceis, né? Mandela, né? Anos. Tem Sim. casos também, né? Naquela questão de às vezes decisões inadequadas, injustas, e o que, que salvam essas pessoas para sair e para conseguir se superar depois, né? Aqui, então a gente consegue controlar, está no nosso poder esse controle. Sim. Então por que não? Por que não, né? Experimentar. Exatamente. Exato. E aí você vai viver melhor. Porque você vai conseguir combater isso de uma certa forma, né? Então a gente consegue viver mais leve, a gente realiza mais, produz mais. Gente, é só benefício, né? Só Porque se ele é benefício. um sabotador, E o incrível é que você não precisa falar nada, né, para as pessoas, porque você está uhum, aqui trabalhando, você não está para corrigir, para ficar apontando o não. sabotador dos Não, outros. a gente tem muito serviço com a gente mesma. É A gente, mesmo. nossa, antes da gente olhar o outro, olha quanta coisa a gente tem que corrigir na gente. Exato. Demais. E quando você começa a se corrigir, você fica uma mãe melhor, você fica Uhum. uma esposa Uma melhor, uma esposa amiga melhor, uma melhor, amiga. gente, uma empresária melhor, né? Sim, Uma colaboradora da empresa melhor. Você fica leve, você fica original, você fica você uhum. mesma, sabe? Sim, muito Esses bom. dias eu fui fazer uma sessão de fotos que a minha filha me convidou, mãe, vamos fazer, porque eu vou marcar, né? Aí a moça falou assim, nossa, sua mãe é tão calma, Bruna, que delícia, ela é descontraída, leve, né? Aí a Bruna falou, mas olha, né, são anos, a minha mãe Bem batalha isso, anos, a bem gente isso. batalha anos, né? Mas assim, depois que você entra nesse mundo, você não quer sair mais. Aí você fala, Exatamente. não, tá? Por exemplo, você está ali criticando um trânsito. Ai, que trânsito, não sai do trânsito. Olha que horrível você ficar pensando, ficar com raiva, com ansiedade. Para quê? Tá Uhum. um trânsito terrível. O que, que eu posso fazer? Né? Eu sempre tenho lá os meus audiobooks, Exato. os É meus saber vídeos no aproveitar. YouTube. É, Jaque, mas e aí, vai gastar? Não, tem lá, você coloca no YouTube Go, você salva e vai ouvindo, sem internet. exato. Então, o que, que você faz? Exatamente. É um momento de descontração, de ouvir uma música legal, sabe? Porque você não pode mudar aquela situação, mas você Uhum. pode mudar o seu pensamento, você Sim, pode enxergar oportunidades. exato. E aí reverter aquele estresse que seria do trânsito em um aprendizado. Poxa, demorei 1 hora no trânsito, mas olha, eu escutei alguma coisa que me valeu a pena. Isso, Aprendi, né? é. Tem que ser assim mesmo. Isso mesmo. Bom, então vamos lá, que faltam 3 agora, tá, Lília? Para a Bora, gente falar vamos. do. Nossa, é muita coisa mesmo. A gente ainda vai Dos falar antídotos, é. dos antídotos e do QP. Vamos lá. Isso. O outro sabotador, inquieto, é aquela pessoa que está sempre buscando emoções. Sabe, nada tá bom? Então, você acabou de fazer foi fazer um passeio, acabou de chegar lá,
você não está curtindo aquilo, você já está pensando, nossa, mas onde eu posso ir? Qual é o outro passeio que tem aqui perto? Sabe? Você está comendo Uhum. uma fruta, você não está saboreando, você nem está sentindo o gosto, você já está pensando na outra. Então, o inquieto não está contente com nada, está sempre buscando novas emoções. Entrou num trabalho, estava super afim, mas aí falou, nossa, mas deixa eu buscar algo diferente. Então, não para nos lugares, fica sempre naquela busca incessante. Isso é muito ruim também. Muito ruim. Não se fixe em nada, né? Nada vai estar bom. Relacionamento, trabalho, né? O lado profissional, pessoal, nada vai estar bom. Sempre vai querer algo novo. E pode gerar mesmo, assim, até trocas mesmo de pessoas, né? Querendo Sim, trocar casamento, trocar, sim. trocar de cidade, trocar de país, né? Então, nada contra, né, coisas boas, mas quando a gente fala de O um extremo. inquieto como sabotador, a gente tem que prestar atenção. Tá? Então, o que eu queria muito? Eu queria isso. Então, curte isso que você acabou de conseguir. Né? Por Uhum. exemplo, isso era um sonho. Agora você está dentro do seu sonho. Então, você não teve um sonho um dia de ser casada? Curte, né? Faça o seu melhor, tenha um relacionamento maravilhoso. Muitas pessoas não tinham sonho de ter um filho? Tem. E Sim. agora? Curte. Curte, tem um relacionamento maravilhoso, porque quando você vem com sabotadores, você desperta sentimentos ruins nos outros e na gente também. Tá? Então, acabou de comprar uma coisa, adquirir, curte aquilo, né? Porque o inquieto é um sabotador que fica ali, ó. Nossa, mas e agora? Para onde que eu vou? Não, isso eu já tenho, agora eu quero outra coisa. E fica buscando coisas. Buscando, buscando, buscando. E aonde está a felicidade? Não Né? existe, né? Porque sempre vai estar. Sim. Bom, o penúltimo, o hipervigilante. Então, o hipervigilante é aquela pessoa que está sempre de olho no perigo, no que pode dar errado. Sabe? Então, ela está ali com uma ansiedade, sempre olhando, não, mas isso vai dar errado, não, mas aquilo ali não está certo. É um sentimento, assim, um pensamento que provoca um sentimento de querer estar sempre na segurança. Então, ele está sempre olhando para os perigos. E é uma pessoa que não relaxa, não curte, certo? Uhum. É, que E, também é complicado, né? é, Ao contrário do outro que está lá querendo sempre as novidades, esse já tem medo da novidade, já porque tem pode medo envolver algum perigo. fica olhando perigo em tudo, né? Então é um hipervigilante, é demais da conta. E não curte também, é mesmo. Uhum. Bom, e o O último dos último. sabotadores, que é uma gangue, né, Lilia? Sim. Que gangue do mal, né? Que vem para Do destruir a mal, gente. que é o hiperracional. Hiperracional. Então vai direto para a razão. Tudo é razão. É uma pessoa assim que usa mais de uma frieza, não é tão sensível, sabe? E aí você vê que é uma pessoa mais distante. Às vezes passa para os outros a imagem de uma pessoa mais arrogante, porque é tudo pela razão. Um mais um é dois, não tem um e meio, ou é 8 ou é Entendi. 80. 880. Isso. Ou vai nos extremos, né? Uhum. Certo? Ou é É. não, ou é sim, e então é uma pessoa que muito pela razão. E olha, você já imagina, né? Um sabotador forte já é o suficiente para tirar a nossa paz. Imagina quando são três juntos, dois, né? Sim. Então, realmente, a gente precisa cuidar e muito. Precisa. E eu acho que fica até uma dica legal aqui para as pessoas que estão assistindo, que em qual você se identificou mais, mas você disponibiliza o teste também, que é legal as pessoas fazerem, mas assim, da gente ver, foi até uma coisa que eu comentei com você, né, já, que, por exemplo, eu tenho 2 sabotadores, tenho 3 sabotadores, então eu saber quais são esses meus sabotadores e eu já pensar neles com algum antídoto. Caso ocorra uma sabotagem na minha vida, naquele momento eu vou ativar aquele lá, né, o sabotador tal. Então eu sei que se acontecer isso, eu preciso fazer alguma coisa para reverter. Então a gente já saber qual é esse antídoto, que a gente vai entrar agora, para a gente poder reverter a situação, né? Exato, perfeito. Vamos lá, então. Primeiro, a gente precisa verificar que
esses antídotos, seria até interessante a gente escrever mesmo para lembrar, sabe, Lina? Que são Sim. 5. São 5. Então, olha, os antídotos são, na verdade, os nossos sábios, é a nossa sabedoria infinita. Então, nós temos uma sabedoria infinita, uma inteligência, nós nascemos para brilhar, para ajudar as pessoas, para nos desenvolver de uma maneira equilibrada, que gere bem-estar. Então, saiu Uhum. do bem-estar, pode saber que está lá sob o comando de algum sabotador. Então, voltando para os antídotos, são os sábios, são 5, né? Que eu anotei aqui para gente. Tá. Então, empatia, explore, né? Inove, navegue e ative. 5. Então, vou falar rapidamente sobre cada um, tá? Como a Sim. Lilian falou, de acordo com aqueles sabotadores, você vai acionando esse botãozinho aí, Uhum. mental. E é legal É isso aí. escrever para a gente lembrar, anotar em algum lugar, mas óbvio que com o tempo eles vão ficando natural. A gente vai fazendo Isso. automático. Uhum. Vamos lá, então. Empatia. Então, está com um tipo de sabotador crítico interno dos outros, das circunstâncias e qualquer esses outros da gangue. Empatia, sabe? Penso em mim, eu não mereço passar por isso, eu não mereço ter esses sentimentos. Então, eu consigo ter empatia de mim mesma. Olhar, eu não quero isso, eu não mereço isso. É como uma casa desorganizada. Eu não mereço uma casa desorganizada. Eu não mereço meu Justo. quarto bagunçado, minha cozinha. Eu não mereço isso. Ah, não gosto de arrumar, mas eu gosto muito menos da bagunça, não é? Sim, exatamente. E aí, a empatia dos outros também. Se coloca no lugar do outro, né? Então, por que que o meu marido falou aquilo? Então, porque ele tem lá um sabotador que é o hipervigilante, que ele fica prestando atenção nos perigos, né? Então, eu tenho que me colocar no lugar dele. Eu tenho que ver o porquê que ele pensa assim, né? Então, a gente tem que tentar entender as pessoas, não criticar, Uhum. tentar entender para conseguir ter uma relação melhor. Então, empatia. Exato. O segundo, então, explore. Então, aconteceu algum problema, você explora a situação, como se fosse, né, um antropólogo até, né, ele fala na teoria. Sabe, quando você olha tudo por vários ângulos, analisa a situação antes de falar, antes de dar uma opinião, certo? Eu Uhum. ia falar antes de criticar, mas não critique. Sim, já Ajude, tira contribua. isso. Exatamente. Contribua, sabe? Que nem uma criança que está explorando o que, que tem, quais são os elementos, o que está faltando, para eu poder ser mais assertiva nas minhas Sim. relações, nos meus pensamentos. Chique, né? E pensando muito, e pensando nisso já, que eu acho que Deus foi sábio em fazer a gente com 2 olhos para observar mais, 2 ouvidos para ouvir mais, 2 mãos para fazer mais e uma boca para falar. Então, se a gente pensar por esse lado, a gente precisa realmente observar mais, analisar mais, ouvir mais, fazer mais e falar menos. Porque a gente fala demais, né? E nesse falar, a gente aí está criticando, julgando, né? Então, É, vamos diminuir isso na nossa vida. Já isso, e ajuda depois a gente vê bastante. quantas barbaridades a gente faz, né? Quantas coisas erradas, né? De Exato. humilhar as pessoas, menosprezar, Sim, ser sarcástico com as pessoas, né? Às vezes sim, a mãe é sarcástica com o marido e deixa as crianças no mesmo nível, na mesma sintonia, né? Um tira sim, sarro do outro. Muito triste. Então, realmente, a gente precisa ficar atento. sim, Bom, e o demais. outro é o inove. Então, inove. Crie possibilidades diferentes, né? Ah, então, mas a gente está na pandemia. Sim, nós estamos na pandemia. E aí, o que que você pode fazer? Eu nunca trabalhei tanto em toda a minha vida, Uhum, né? Sim, o que que você pode fazer? Deixa eu pensar o que que eu posso fazer. Não deu sim, certo? Mas então, e daí? O que mais que eu posso fazer? O que mais que estão uhum, fazendo? Certo? Tem pessoas que certo, não foram afetadas financeiramente. Tem muitas pessoas que não foram afetadas financeiramente. justamente. Acredite, né? Inovaram, né? Inovaram. É... Bom, o penúltimo, navegue. Então, navegue significa tenha
objetivos claros na sua vida. Vá atrás, né, de ações que te levem aos seus sonhos, ao seu propósito. Quais são os seus valores? O que você preza na vida? O que é importante para você? Então, se você navegar assim, né, nesse pensamento do significado, dos valores, dos propósitos, você vai ver que tudo fica tão pequenininho. Né? Por que eu estou brigando com fulano? Né? É uma coisa tão irrelevante, tão insignificante diante do nosso compromisso aqui na família, da nossa missão com os nossos filhos, familiares, pais, né? Sim, verdade. É perfeito essa questão do navegue, né? Navegue, para, pensa, fecha os olhos, né? Quanta coisa que você já conseguiu. Para que a vida passa tão rápido? De repente, a Exatamente. gente não sabe como é que vai ser amanhã. E se hoje for meu último dia? Que imagem a minha filha tem de mim? O meu marido Sim, tem de mim? A minha mãe? Enfim, né? O que eu quero deixar de legado? Que lindo isso! exatamente. Demais. E o último Vamos para o é último. ative. Então é agir, ative. Então se ative, como se você tivesse um botãozinho em algum lugar. Ative. Então ele fala, ative a questão de você agir sem interferência dos sabotadores. Olha que interessante, a gente foi escrever os 9 sabotadores, mais os críticos, o crítico que tem 3, 3. dá 12. É muita 12. coisa. Certo? Então, se a gente tiver essa consciência lá através do nosso teste ou da nossa live aqui, anotar, então, como que eu posso agir me e ativando sem nenhum sabotador tomando conta do meu pensamento? Meu Deus, é a glória, é o Oh, céu, nossa! Quem não quer essa vida? Quem não quer? certo? Então a Lília vai fazer uma live, né? Vamos supor, tirar os sabotadores. O que ela vai falar? Eu vou fazer uma live, olha que ela está ativando lá. Porque eu tenho um propósito de vida, eu quero ajudar as mulheres, certo? Eu vou dar o meu Exato, melhor, não exato. é? Olha que delícia! E aí, ai, não vou estar bem, não vou, vão gostar. Esses sabotadores eu não quero, porque eu tenho um propósito, eu ativei a minha sabedoria Exato, infinita, eu vou dar o meu melhor. exato. Olha que maravilhoso Olha, que é isso. só para dizer, você descreveu o que é a live para as mulheres, tá? É É, isso aí. Você descreveu o que é esse projeto das lives para as mulheres. É bem isso. É levar informação apesar de mim, entendeu? Eu estou aqui como uma intermediária. Eu trago especialistas no assunto para o aprendizado geral. Quem mais aprende sempre sou eu. Sempre sou eu, em primeiro lugar. Aprendo demais. Eu falo que por mais que alguém, né, pode falar, não aprendi, não foi bom, mas eu aprendo demais com vocês. E é isso, é levar informação para as pessoas, apesar de mim. Então, assim, a vergonha some, acaba, né? Porque tem um propósito nisso. muito A gente tem maior, alguma muito coisa maior. muito maior Já do que eu. pensou se você tivesse sido dominada por esses sabotadores, esses Justo. pensamentos? Não vai dar Olha quantas certo, pessoas estão. Olha não quantas vão pessoas estão aqui gostar, aprendendo agora. Olha quantas. não vão aceitar meu convite. Ah, e se eu falar errado? E se me É isso aí. julgarem? Então, se você se É isso. deixar dominar por esses sabotadores, é muito triste. Você tem um potencial incrível, você tem um coração maravilhoso, você tem uma energia, tudo de bom, né? Com as pessoas. E como que a gente ia ficar sem isso? Não é? Então, isso serve para todo mundo. É essa questão do autoconhecimento, a gente saber quais são os sabotadores e lidar contra eles. Isso. E aí, agora, deixa eu ver quanto tempo a gente tá, Lilia? São Falta só o quê? 7h20. Ah, dá Tá. tempo. E aí, dá tempo? Então vamos lá, você que manda aí. Dá tempo, e aí essa live você vai salvar para nós, né? Vou A gente vai salvar. encaminhar para muitas pessoas, porque essa live Sim, eu salva, ela aprender vai demais. salvar vidas. E olha, eu vou deixar salvo aqui no IGTV e eu vou subir lá no meu canal do YouTube. Porque como ela ficou um pouquinho mais extensa, às vezes a pessoa, em vez de assistir 1h30, ela assiste naquele mais rapidinho, corridinho, então ela dura menos tempo e aprende do mesmo jeito, né? E também pode assistir um pedacinho, depois no outro dia É, continua outro, né? sim. Eu sempre recomendo assistir live, às vezes até fazendo alguma atividade manual, né? Fazendo a unha. É. Ah, eu Aí faço. dá para você aproveitar fácil, né? Cadê a minha amiga Adriana aqui, que faz faxina e lava louça assistindo live? Que eu também faço Tudo isso. de bom, tudo de bom. Bom,
Agora nós vamos falar de um assunto muito interessante também, muito, muito, que é o QP, QP, quociente de positividade. Então vamos só dar uma olhadinha lá para trás, né, nas teorias. Até conversei um pouquinho com isso com a Lília, né? Desse assunto Uhum. a gente conversou um pouquinho. Que tinha a questão do quociente intelectual, né? Que mede a intelectualidade das pessoas. Depois a gente passou por várias teorias também, muito interessante a do Daniel Goleman, que fala sobre inteligência emocional. Então tem vários tipos de inteligência. Eu gosto muito dessa questão do Daniel Goleman, que tem livros, tem maravilhoso a teoria dele, né? E agora nós estamos então nessa teoria do QP. Então, mais ou menos como se fosse assim: o que adianta você ter um QI elevado? Né? Nós temos certamente um QI normal, porque nós estamos aqui fazendo essas atividades, né? Somos seres humanos mais ou menos normais, né, Lívia? Uhum. O que adianta você ter uma inteligência boa se você não tem um quociente de inteligência emocional? Então, não controla as suas emoções. Muito importante a teoria. E aí, o que adianta tudo isso se você não tem o QP, que é o que a gente vai falar agora? Quociente de positividade. Né? Que a Línia fez o teste dela e deu lá em cima, né? Eu já falei Que logo de bom. cara, parabéns, Lília. Eu falei, tudo Eu não bem, eu esperava aceito, não entendi o diferente. quê. Não entendi o quê, mas eu aceito. Você me, né, me elogiou, tá bom. E esse quociente de positividade, ele está juntinho com o teste de sabotadores. Por quê? Ele que vai, normalmente para responder, a gente pensa nas horas anteriores, né, para responder. E é muito importante, seja lá qual for o nosso resultado, sempre procurar aumentar o seu nível de quociente de positividade, porque traz diversos benefícios. Então, quando você está com a positividade em alta, você está baixando os sabotadores. É assim, entendeu? Positividade aumenta, sabotadores diminuem. É lógico, é assim, bem fácil da gente entender. Né? Então, quando aí ele dá essa informação magnífica que a gente pode treinar a partir de hoje. Para cada pensamento negativo, eu tenho que usar pelo menos Três três positivos. positivos. Tá? Ah, cada um negativo, um positivo? Não, empatou. Não saiu. Tá ali no 0 a É, 0. quando você me perguntou, eu falei, ah, deve ser pelo menos dois, né? Porque um elimina e um sobra ainda de brinde. Aí você falou, não, são três. Pensei dois, Três. olha. Isso. Tem teorias que falam até 5, né? Então, quanto mais, melhor, certo? Então é aquilo, né? Eu tô olhando aqui e falo, ai, vai entrar no inverno, que ruim, não gosto de frio. Sabe aquelas coisas que fica achando Uhum, que o inverno é ruim? Porque tem pessoas que amam, tem pessoas tem. que odeiam. Mas não é isso. É ver que lindo que é a natureza, que tem possibilidades, né, de verão, tem possibilidades no nosso planeta, aí tem toda uma teoria, né? Então, olhar assim, que sim, três frases que eu posso colocar assim para elevar esse pensamento que um pensamento negativo não ajuda ninguém, não Uhum, constrói, não deixa você feliz, né? Você fica morando naquela negatividade. E aí é essa exatamente. a dica de ouro para a gente já conseguir afastar os nossos sabotadores. Então, vamos pôr numa escala: quanto mais sabotadores tem, menos positividade tem. Perfeito, não é? Uhum. Então, bora fazer esse treino, né? Que só vai melhorar a vida da gente. Só vai Só. melhorar. Nossa, é tudo de bom. E assim, que a mente, ela abriga vários personagens e a gente tem que ir tirando, tirando e entrando com essa questão realmente da positividade, uma positividade assertiva, não é nada de ficar inventando coisas, né? Uhum. Não é nada de uma utopia, é lá no País da Maravilha, não é isso. É uma Sim. positividade baseada em fatos que você pode reverter mesmo para aquilo ficar bom para você. E quais Uhum. são as vantagens, né? Fala para mim algumas que você acha. Quais são as vantagens da gente eliminar os nossos sabotadores, aumentar o nosso QT
e fortalecer os nossos sábios. Quais será? Conta algumas pra mim, Vamos lá, Lívia. vamos pensar. Peguei Olha que a agora. gente não combinou. É, me Não pegou, ia combinei, falar te isso, nós peguei. não combinamos isso. Então, quem imaginar aí também já escreve aí pra gente, tá, gente? Para não passar vergonha aqui sozinha, né? Vamos nos ajudar. Mas eu acho que a primeira coisa é a gente viver mais leve. Imagino eu, tô falando por mim, analisando o meu teste, analisando a nossa conversa daqui hoje. Eu imagino isso. A cobrança diminui, né? Porque eu vou deixar de me criticar, vou deixar de criticar o outro, deixar de criticar situações, então a cobrança já diminui. Imagino eu, já diminui isso daí, eu vou crescer, ó, colocaram até aqui, ó, crescimento pessoal e profissional, eu ia falar bem isso agora, crescimento pessoal, porque eu vou me desenvolver mais, a partir do momento que eu não vou ter esses sabotadores me bloqueando de fazer as coisas, eu vou meter minha cara mesmo, vou fazer, vou acontecer, vou ter menos medo, né? Vou deixar, acho que, de pensar um pouco em mim para pensar no outro. No sentido, não no sentido do esquivo, não, daquele que pensa mais nos outros, mas no sentido assim, eu vou deixar um pouco as minhas dores de vítima, podemos pensar assim, estou pegando um pouquinho de cada sabotador que você falou, ó. Vou deixar um pouco a minha dor para pensar mais no outro. Então eu vou conseguir fazer as coisas acontecerem melhor. Vou começar a ter mais empatia, né, com o outro. Então eu acho que é mais ou menos isso, não sei. O que você me Ai, diz? perfeito, perfeito. Ó, peraí, que colocaram bastante coisa aqui, ó. Então vamos lá. Aí eu já leio tudo, você já dá um apanhado geral. Crescimento pessoal e profissional, vida com mais qualidade, ansiedade diminui, viver de verdade, a vida não entendi, leveza de espírito, a vida flui. Opa, cadê? A vida flui, mais foco e propósito. Perfeito, O pessoal perfeito. entendeu a live, então. Olha que bacana, entendeu mesmo, que delícia, né? Parabéns para nós, para todo mundo que está aqui participando, que a gente consiga mesmo, a gente identificar, ver o que está atrapalhando, o que não está bom e fazer uma vida diferente. Então, olhe para dentro de si e pare com isso, pare de se criticar. Não, é muito feio, é muito ruim, é uma Sim, zona terrível. Pare de criticar os outros, né? A gente tem tanta coisa para fazer, como a Lilian falou. Pare de criticar as circunstâncias, procure soluções, e aí, usando os sábios e aumentando o PT, não tem para ninguém, né? Que delícia. Nós teremos isso pessoas aí. melhores e, com certeza, as pessoas vão gostar muito da gente, né? Quem não gosta de gente Exato. leve, plena, Justamente. sensata? E aí, Justamente. com isso, os nossos resultados, de tudo, resultado, porque a gente gera resultado, né? Mesmo você não fazendo nada, você já tem um resultado, que é nada, não é? É isso aí. E os seus resultados, eles melhoram, eles aumentam. Sim, com certeza. Ó, a Adriana que tá aqui é uma pessoa que eu conheci pela internet, ela é personal organizer também. E a gente tem conversado muito, porque a gente tem uma live toda semana que a gente faz junto. E a gente parte muito disso, a gente conversa demais, eu com a Adriana. E é bem isso, porque a gente tem vergonha de fazer live, a gente fala, a gente tá com vergonha, mas vamos com vergonha assim mesmo. Então ela é prova disso aqui do que a gente fala. Ah, eu tô com medo, mas vamos com medo mesmo. Ah, não sei se vai dar certo, mas vamos fazer que vai dar certo. Então a gente é muito disso. E, poxa, não deu certo. E a gente é muito assim, acabou uma live, a gente assiste e fala, não, a gente podia melhorar aqui, melhorar lá. Ah, não deu certo aqui, não deu certo lá. Então, assim, eu acho que é um pouco dessa visão, né, Jaque? Da gente olhar o positivo, no caso, até quando as coisas estão ruins. É igual eu falei, a gente às vezes passa por uma situação ruim, lógico, a gente vai se lastimar, a gente fica triste na hora, mas depois entender o porquê isso aconteceu, que sempre tem alguma coisa pra gente crescer e aprender. Sempre tem. E quando se você percebe que é uma coisa mais grave, que está muito assim no momento, além das suas possibilidades, procure ajuda. Né? A gente não Sim, pode se conformar com as coisas, a gente não pode sim, viver no mundo escuro. A gente precisa mesmo procurar ajuda, precisa procurar pessoas, como a Linha falou, olha, tem uma companheira que ela gosta, faz live toda semana. Eu também tenho, né? Até já vou passar a indicação para a Lilian fazer, sim, essa minha amiga que eu faço toda semana também. Então é isso, é a gente movimentar, ajudar as pessoas
e principalmente o nosso desenvolvimento. E Exatamente. falando, né, agora rapidinho, Lilian, da gente falar da nossa parceria. Te dou as honras, pode falar à Vamos vontade. lá, Vamos que lá, fala bacana. aí o que nós pensamos, Jaque. Isso, a Lilian, ela trabalha, né, com a questão da organização, tanto de coisas, eu não sei exatamente falar do jeito que você falaria, né, do seu trabalho, mas eu admiro muito, porque essa questão da organização, tanto pessoal, né, Uhum. quanto de todos os ambientes, eu acho que ela vem, assim, de uma forma muito boa para contribuir com o meu trabalho, né, com as minhas clientes, meus coaches, e a gente vai fazer mesmo um bem bolado de estar incluindo, né, a Lilian no processo e a Lilian também incluindo a Jaqueline nos trabalhos dela, falando em desenvolvimento. Então a gente vai É estar isso aí. assim com esse programa que a gente já vai estar divulgando daqui a um tempo. Sim. E esperamos vocês, nós queremos vocês. Como diz assim, quero ser sua coach, né, Olivia? Aham, é isso aí. Porque a gente pensou justamente nisso, né, Jaque? Porque muito da a bagunça que a pessoa vive, quando ela está muito bagunçada por dentro, a cabeça, a mente está muito bagunçada, o externo vai refletir. Né? Então é uma casa bagunçada, uma agenda bagunçada, uma vida bagunçada. Né? E muitas vezes também, quando a casa está bagunçada, a mente dela vai ficar bagunçada. Então ela não sabe por onde começar. Então a gente vai aliar essas duas coisas, né, Jaque? Esse trabalho da organização para a pessoa se organizar, em contrapartida, vai ter uma consultoria da Jaque também. Né? Para poder aprender um pouco mais sobre os sabotadores, para ver como melhorar a vida, como, né, ter mais, aumentar o QP e tudo mais. Então, eu acho que vai ser uma parceria muito boa, né, Jaque? A Sim, gente conversou bastante sobre isso. nossa, vai ser muito bacana, porque a Lília ela é uma especialista, né? Então a gente, quando está com uma especialista que tem todas as ferramentas, que pode te ajudar, você vai fluir mais rapidamente, vai conseguir atingir esses pontos da organização. Com o meu trabalho no autoconhecimento e a gente se livrando desses sabotadores, se desenvolvendo no autoconhecimento, o que nós vamos estar? Né? Liberados, né? A pessoa vai estar liberada para ter mais resultado e atingir os seus objetivos, seus sonhos. Então, quais Sim. são os seus sonhos? Né? Como você consegue ir lá sendo que aqui não está legal? Você nem se conhece, você não está organizada nem por dentro nem por fora, e aí está num emaranhado, né? E não é vida, né? Ninguém merece isso. E aí, Ninguém merece. aliando essas duas especialidades, né, que é a Lilian, a minha, eu acredito que a gente vai estar assim num caminho muito bacana, muito bom, Com e quem certeza. estiver com a gente vai estar num privilégio muito bacana, eu tenho certeza absoluta. Então, fico à Demais. disposição, né, através da Lilian, e também estou aí no Instagram, é jaqueline.coach. Estamos esperando vocês que tiveram interesse, quiserem fazer esse teste, né? Eu disponibilizo o link e faço essa devolutiva, esse acompanhamento. E como eu falei para a Lília, só disponibilizar o teste é até uma injustiça, porque você fica lá de Sim. olho nos seus sabotadores, né? Você fala, e aí? O Então, que fazer como é agora? É. legal a gente fazer uma coisa assim completa, né? Já dando todas as informações na live, colocando à disposição para quem quiser. Aí entra em contato com a Lilian, comigo, a gente disponibiliza o teste e fazemos a devolutiva. E aí é só caminhar e com certeza, né, já vão ver os resultados. E eu recomendo que façam, porque assim, por mais que a gente ouça falar dos sabotadores, e a gente tem um pouquinho de cada, né, Jaque? Quando eu peguei a devolutiva com você, gente, é totalmente contrário. Porque a Jaque ela especifica mais o que deu no meu sabotador. E aí eu consegui me visualizar, né, Jaque? Eu falei, poxa, eu fiz isso, aquilo, olha, eu sou assim, assim, assado, olha, aconteceu isso. Então a gente consegue pensar no antídoto melhor pra gente. Né? Como eu vou agir quando isso me atacar? Então é muito bom, gente. Eu recomendo grandemente, fortemente, que vocês façam esse teste com a Jaque, sim. Uma profissional, assim, incrível. Muito bom. Amei a devolutiva, amei a live, amei tudo, Jaque. Sabia que ia ser muito especial. E a gente com certeza vai marcar outra, tá?
Falhou um Com pouquinho aqui para certeza mim. tem. Ah, Voltou? sim, voltou. Mas vamos marcar. Tem muitos assuntos nessa área do autoconhecimento aí que são fantásticos. E vamos sim. Muito obrigada pelo convite, obrigada por todos que estão aqui, né, acompanhando a gente. Muito bom mesmo. Sim. Obrigada. A gente sempre aprende. Então, com certeza. E lembrando então, gente, eu vou deixar a live salva aqui no IGTV. Saindo da live agora, eu já vou deixar salva. Amanhã eu subo essa live para o YouTube. Então tem como vocês indicarem para mais pessoas assistirem, porque eu acho que esse tema é muito importante, como a gente conversou aqui, né? Para a vida, para a gente viver melhor. Né? Então, assim, é muito bom. E um recado que eu queria deixar rapidinho para quem está aqui é que no final do mês agora, a Adriana Carli e eu, a Adriana é essa minha amiga que passou por aqui, que eu comentei dela, a gente vai estar desenvolvendo um workshop sobre organização de home office, que é o que a gente comentou, como a gente está nessa situação ainda de isolamento social, a questão de organização do cantinho do trabalho, ela precisa estar. Até porque mesmo depois, quando as coisas voltarem ao normal, digamos assim, né, muitas pessoas ainda vão continuar trabalhando de casa, em home office. Então a gente vai dar um workshop muito interessante, muito completo, sobre organização de home office. Então fiquem aí ligados que a gente vai estar colocando mais informações aqui no Instagram para vocês. E todo mundo convidado. Tudo de bom, parabéns. E parabéns pela iniciativa. E eu quero sim, já estou aí nesse home office. Quero aprender muito. Vamos, gente. Então, brigadão por todo mundo que passou aqui na live com a gente hoje. Jaque, muito obrigada mesmo. Amei. Sabe que vai ter que voltar mesmo, porque tem muito mais assunto. A gente até já pensou em outros assuntos, né? Tem muita coisa pra gente conversar aqui. E te espero da outra vez. E lembrando, quem quiser o teste, entre em contato com a Jaque, que ela disponibiliza o teste e a devolutiva para vocês. Né, Jaque? Isso mesmo, maravilha. Obrigada, viu? Uma boa noite. Boa Tudo de noite bom para para todo nós. mundo, gente. Muito obrigada. Beijo e até segunda-feira que vem. Bom, tchau, tchau. Tchau.